Meus amados irmãos, vamos ler novamente esse texto da palavra do Senhor. Um texto que o Senhor testificou as nossas vidas durante essa semana. Eu estive ali visitando o Arpoador, segunda-feira, no culto de mulheres, e a irmã ministrava esse texto. E o Espírito do Senhor falou conosco para ministrar na congregação nessa noite com a igreja do Senhor. O Senhor tem nos dado essa palavra. Quinta-feira passada nós falamos sobre o que, irmãos? Quem lembra? Alguém lembra? O tema da mensagem. Como ninguém lembra, ninguém vai lembrar nada. O Evangelho e o autocuidado. Como ninguém lembra, ninguém vai lembrar nada. Vai se lembrar. O Evangelho e o autocuidado. É o tema geral nosso esse ano. Dentro do nosso lema, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. O Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. E durante este ano está sendo falado sobre o Evangelho e o autocuidado. E quinta-feira passada a gente trouxe aqui praticamente um panorama sobre o cuidado da vida física, do corpo, como também espiritual, em vários aspectos, emocional e da saúde. Foi 4 aspectos que a gente esteve comentando com nossos amados irmãos. E hoje nós vamos estar lendo essa palavra e falando sobre um Deus que se importa conosco com todo. Nós vamos ver dentro dessa palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus novamente. Eu gostaria de ler agora na NVI, aqui no telão, a leitura na tradução NVI. Diz assim: certo sábado, Jesus ensinava em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que palavra abençoada é essa da parte de Deus para nossas vidas. É bom nós percebermos e notarmos algo que o Senhor nos fez enxergar dentro desse texto. Perceba que uma situação levava a outra. E aqui nós nos deparamos com o Senhor Jesus, que se importa com tudo. Nós percebemos aqui o Senhor Jesus que se importa com o homem, com a mulher, com a sua vida, com o todo. Ele não olha apenas para, não se preocupa apenas com a espiritualidade, mas ele se preocupa conosco com o todo. E esse texto é uma grande verdade que nos mostra isso. Quando a gente começamos a percebermos dentro desse texto da palavra do Senhor,
Era muito normal Jesus estar em sinagoga ensinando. Foi uma sinagoga que, capítulo 4 de Lucas, nós bem conhecemos esse texto, que foi uma sinagoga que Jesus abriu as Escrituras e leu a profecia que se referia a si mesmo, sobre Isaías, que falava sobre o Espírito do Senhor estar sobre a sua vida. E após a leitura, ele diz: essa profecia está se cumprindo, pois ela fazia menção a respeito de mim. E era muito normal isso, Jesus entrar na sinagoga. Não só Jesus, mas quando a gente vê também as cartas de Paulo, a vida de Paulo, nós também percebemos que Paulo, por muitas das vezes, ia às sinagogas ensinar a palavra, e muitas das vezes até mesmo entrar em debate em questão da doutrina, em questão do evangelho. Porque as sinagogas eram os lugares onde se reunia o povo para cultuar ao Senhor, para ler as Escrituras. Era o lugar que eles faziam isso para cultuar a Deus. As sinagogas, elas vão surgir a partir do período do cativeiro, aonde o povo, eles não tinham aonde adorar o Senhor, eles não tinham lugar para servir ao Senhor, eles estavam ali, a gente bem sabe, como escravo. Mas vai se chegar a ser um tempo que um dos imperadores, daqueles homens que estava dominando aquele povo, eles vão dar liberdade para que eles comecem a construir sinagoga para servir a Deus, mesmo estando lá preso. E aí é onde vai surgir as sinagogas. O povo romano, os imperadores de Roma, eles permitem isso. E aí eles serviam ao Senhor, era o lugar que eles cultuavam a Deus. A gente vai perceber que Jairo, ele é um dos principais da sinagoga. Ele era um homem que, podemos dizer, era aquele que estava responsável pelo culto. Então, falar da sinagoga, ou pensar em sinagoga, era pensar sobre o lugar religioso, aonde o povo se reunia para que a palavra fosse lida, para que ali eles cultuassem ao Senhor. Então era normal Jesus estar na sinagoga. E a palavra do Senhor diz que no sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Então havia várias, não havia só uma, havia várias sinagogas. E isso é que é interessante, porque no versículo 11 vai fazer o registro da vida dessa mulher. Jesus está lá ensinando na sinagoga, está ministrando a palavra. De repente chega lá uma mulher. E chegou ali uma mulher. Não era uma mulher qualquer que estava chegando naquele lugar. Estava chegando uma mulher cheia de problemas na sua vida. Estava chegando ali uma mulher que estava afetada na sua vida por completo. Imagine uma pessoa passar 18 anos andando encurvada. Como se encontrava o psicológico dessa mulher, a sua vida emocional? Ela estava 18 anos daquela forma. E diga-se de passagem que possivelmente essa mulher deve ter procurado os médicos para saber se não havia o que fazer a respeito da sua situação. E essa mulher também estava aprisionada. O que conduzia esta mulher a viver desta forma, encurvada, era o espírito imundo que estava oprimindo a vida daquela mulher. Então perceba a sua vida no total. Sua vida emocional com certeza estava paradíssima. 18 anos naquele sofrimento. A sua vida espiritual também estava totalmente abalada, pois ela estava aprisionada pelos espíritos. Isso
já é a área espiritual. E aí essa mulher, ela caminha encurvada por conta da sua vida espiritual que está afetada pelos espíritos imundos, pelo espírito que aprisiona ela. Então perceba que o seu corpo está afetado. De que maneira? Da maneira que ela anda. Então ela tem uma enfermidade no seu corpo que é produzida pelo espírito que aprisiona ela. E com certeza a sua vida emocional é abalada por conta disso. Os irmãos estão entendendo a dimensão da coisa? Amém. 3 aspectos da vida desta mulher está sendo afetado. Só o que acontece? Ela chega em um lugar diferente. Ela chega em um lugar aonde neste lugar não tem apenas homens religiosos que se preocupam muito com a lei. Lá tem um homem que quando ela chegou, aquele homem viu esta mulher. Irmão, você consegue parar para pensar Jesus dentro de uma sinagoga? A multidão que não está naquele lugar para ouvir Jesus. A multidão que acompanha Jesus. É lógico, irmãos, que por conta do grupo desses grupos, desses homens, não era todo mundo que eles permitiam chegar e entrar, ter a liberdade de estar naquele lugar. Mas uma grande multidão está presente ali. Por que a multidão está presente? Porque ela está lá para ver Jesus, para ouvir Jesus. Mas diante dessa multidão, Jesus percebe uma mulher entrando. Jesus vê uma mulher que está entrando naquele lugar. Uma mulher que está afetada fisicamente. O seu corpo ela não consegue andar normalmente, ela é afetada porque ela anda encurvada. Esta mulher está com a sua vida espiritual também afetada pelo espírito que aprisiona ela. E a sua vida emocional. Então essa mulher é uma mulher que está naquele ambiente totalmente cheio de traumas na sua vida. Só que ela se encontra naquele lugar com Jesus. 18 anos. Não é 18 dias. Não é 18 meses. É 18 anos que essa mulher está ali sofrendo, aprisionada. Mas Jesus de Nazaré, ao vê-la, chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Aí o 12 diz: ao vê-la, Jesus a chamou. Irmãos, se tem algo maravilhoso na nossa vida, é quando Jesus nos chama. Porque o chamado de Jesus é totalmente diferente. É diferente de eu, Vaguinho, vamos ali, mas eu. E o Vaguinho vai, o pastor vem. Diferente de Jesus chegar para ele e dizer: Vaguinho, caminha comigo, vamos ali. Ele vai tranquilo, porque ele sabe que vai acontecer alguma coisa. E é o que acontece na vida dessa mulher. Ela chega, irmãos, totalmente afetada.
na sua vida. Mas naquele dia, neste encontro, todo esse sofrimento desta mulher acabaria. Você sabe por que isso acabaria, irmãos? Porque ela estava se encontrando com Jesus. Porque com quem ela estava se encontrando na sinagoga, tinha o poder de curar a sua vida. Tinha o poder de tirar da sua vida o espírito que lhe estava lhe aprisionando. Então perceba que este evangelho, irmãos, ele trata a nossa vida por todo, por completo. Ele trata a nossa vida espiritualmente. Ele trata a nossa vida no nosso corpo, mas também emocionalmente. Então vale a pena, aleluia, quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é poderoso ainda hoje para chegar diante de quem está aprisionado, aleluia, e dizer: seja livre hoje deste mal, bendito seja o nome de Jesus. É possível que haja pessoas que ainda estão aprisionadas, mas o Senhor nessa noite, ele deseja trazer liberdade sobre a sua vida, aleluia. Você pode ter entrado aqui também enfermo, o Senhor Jesus é poderoso também hoje para trazer cura sobre a sua vida. Quer seja a sua vida emocional, ele é poderoso para curar, pois ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Somente o Senhor Jesus, irmãos, ele é poderoso para que com uma palavra ele possa mudar a quantidade de anos que você esteja aprisionado. Com uma palavra só, o Senhor muda todo o cenário. Apenas com uma palavra, de segundos, de instantes, ele trouxe liberdade à vida de uma mulher que estava há 18 anos aprisionada. Então o que você está passando e vivendo hoje, mas você não sabe quantos anos nós vivendo sofrendo isso. Você não sabe quantos anos eu estou aprisionado nisso. Pois é, Jesus hoje ele pode trazer a liberdade. Ele não só pode, como ele deseja trazer a liberdade para você nessa noite. Pode ser uma prisão na sua vida emocional. A ansiedade que toma de conta da sua vida já vem anos. E você procura se libertar e não consegue. Quando menos espera, hoje é falado de um gatilho, o gatilho é acionado, a ansiedade volta e você fica sem fazer o que fazer, sem saber o que fazer e às vezes até tentando tirar a própria vida. Mas deixa eu dizer para você nessa noite, o Senhor Jesus te chama à frente, ele diz: eu te livro deste mal, bendito seja o nome de Jesus. Eu te livro desta prisão. Ele tem poder para trazer liberdade para a sua vida nessa noite. E às vezes essas prisões, irmãos, elas são causadas principalmente na alma. Elas são causadas muitas das vezes por conta de ressentimentos, por conta da mágoa, por conta da falta do perdão que não existe. E aí vai se tornando uma prisão. A pessoa fica aprisionada. E a pessoa aprisionada há muito tempo por falta de liberar o perdão. E essa mágoa tem consumido. Porque, irmãos, quem de fato leva uma vida aprisionada com essas questões na sua vida, ela sofre mais com quem ela tem amado. Ela vai se corroendo por dentro. E Provérbios diz que isso é um mal que vai corroendo os ossos, apodrecendo os ossos, ou seja, vai matando aos poucos, lentamente.
Mas o Jesus de Nazaré, nessa noite, ele tem poder para trazer liberdade sobre a sua vida deste mal. E qual é a palavra do Senhor para trazer a liberdade dessa prisão da alma que aprisiona e que vai destruindo lentamente, matando lentamente? O perdão. Purificar o coração, tirar as mágoas. Pastor, mas o senhor não sabe que não, o senhor está vivendo, não, o senhor está passando isso. Pois é. O problema é que enquanto nós não tomamos a decisão de perdoar e de tirar do coração todas essas mazelas, nós vamos continuar aprisionados. Vamos continuar morrendo por dentro. Ou você acha que essa mulher, irmãos, por 18 anos que ela está aprisionada, cada dia a sua vida não ia definhando. E ela estava aprisionada pelos espíritos malignos. Havia um espírito que dominava a vida desta mulher. Mas Jesus chegou. Jesus estava naquele dia, que era o dia de sábado. E aí, no decorrer do texto, a gente percebe que há até uma questão sobre a questão do dia que Jesus curou a mulher. Mas não é isso que eu quero falar. Mas Jesus estava lá. E ele viu aquela mulher chegando. Ele sabia o que estava aprisionando a vida daquela mulher. E você acha que Jesus não sabe o que tem aprisionado a minha e a sua vida? Que muitas das vezes tem nos impedido de servir o Senhor de uma forma mais excelente, de uma forma mais dedicada, ou até mesmo de sermos dentro da nossa própria casa, filhos, filhas, marido, esposa, pais e mães, servindo com mais leveza dentro de casa, por conta muitas das vezes disso, da prisão. E aí, como eu falei, irmãos, tem às vezes casamentos aonde a esposa, o esposo não conseguem liberar o perdão sobre a vida um do outro por questões de muito tempo atrás. Sabe o que é isso? É a prisão. Mas Jesus deseja trazer liberdade nessa noite para nós, para as nossas vidas. E às vezes é justamente isso, essa prisão, a falta do perdão, a falta de se perdoar verdadeiramente. Porque no momento que há um desentendimento, a falta do perdão se revela ligeiro. Tu pensa que eu me esqueci daquele negócio? Está com 10 anos, 20 anos. Mas por quê? Porque está preso. Está preso a isso. Mas o Senhor Jesus deseja libertar nessa noite. E pode ter a plena certeza que quando de fato esse perdão, essas vidas se reconciliar no amor de Deus, no amor de Cristo, na graça do Senhor, até o ambiente dentro de casa muda. As coisas são diferentes. Não é mais a mesma. Sabe por quê? Porque o perdão foi liberado. A prisão foi destruída. A graça de Deus está presente. O amor de Deus é que comanda. O amor de Deus é que conduz. O amor de Deus é que é abundante. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E quem é que pode fazer isso? Que tem poder para gerar isso na nossa vida? É o Senhor Jesus. Aleluia. Com a sua graça, com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é que nos conduz, que nos dá condição de nós podermos perdoar. Eu perdoar minha esposa, ela me perdoar, perdoarmos uns aos outros. Bendito seja o nome de Jesus.
E aí a graça de Deus, irmãos, ela está lá. Porque a prisão foi quebrada. O ídolo da mágoa foi destruído. Aí a alma é liberta. Liberta de quê? Liberta da angústia, da incerteza, da insegurança, do ciúme exagerado. E aí nós conseguimos ter, sabe o quê? Uma vida emocional saudável. Uma vida espiritual saudável. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele traz o quê, irmãos? A liberdade. A palavra do Senhor diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí há o quê? Aí há liberdade. Agora, como é que o Espírito do Senhor, ele age, ele trabalha na vida de alguém, na nossa vida, na minha, na sua vida? Se nós estivermos aprisionados, as coisas que o Senhor já falou para nós abandonar e se libertar dela há faz tempo. A liberdade na vida dessa mulher, ela chega quando ela chega no lugar que Jesus está ensinando. Jesus está lá ensinando. Aí a mulher chega. Jesus olha para aquela mulher. E aí é interessante isso, irmãos, porque Jesus não precisou ter sessão terapêutica com ela. Não estou condenando isso. Não. Jesus, ele olhou para aquela mulher e chamou ela até a frente. Aí perceba junto comigo essa mulher que andava encurvada. Ela caminhando até a frente, a presença de Jesus. Todos que estavam na sinagoga, olhando e percebendo os passos daquela mulher caminhando encurvada, até a presença do Senhor Jesus. Mas quando ela chegou até lá, ela recebeu uma palavra. Aleluia! Imagine quantas palavras, irmãos, essa mulher não recebeu durante 18 anos. Sobre a sua vida. Quantas palavras ela não recebeu? Talvez ela tenha recebido até palavras, mulher se conforma com isso. É assim mesmo. Só que a palavra que Jesus deu para aquela mulher, talvez ela nunca tinha recebido durante seus 18 anos. E talvez hoje você está aqui e já ouviu tanta palavra em relação à sua situação. Talvez já faz 10 anos, 5 anos, ou mais, ou um dia, talvez até mesmo hoje, esse problema se instalou, e durante esse dia você já ouviu tanta palavra, e você está preso dentro dele. Só que a palavra que Jesus nos trouxe nessa noite para dizer é o seguinte: seja livre desse mal. Receba dele a liberdade para a sua vida nessa noite. E o que é interessante, irmão, sabe o que é? É que quando Jesus libera a palavra, quando ele fala esta palavra para essa mulher, seja liberta, seja livre, a mulher creu. E aí ela nos dá uma lição de fé. Porque ela poderia muito bem estar registrada aqui, dela falar igual o paralítico lá do tanque. Mas falou que até creu no ano. Quando os anjos vêm balançar as águas, desce outro antes de mim. Não tem quem me coloque, não tem quem me ajude a colocar dentro do tanque.
Foi a palavra que ele disse para Jesus, quando Jesus disse assim: olha, você quer ser curado? Ele disse para Jesus: Senhor, eu já estou aqui há tanto tempo. E quando as águas são agitadas, desce outro sempre antes de mim. Não tem ninguém que me ajude a me colocar dentro desse tanque. Quando eu vou descer, já tem descido outro. Jesus não perguntou como ele queria ser curado. Jesus não perguntou se ele queria que ele ajudasse no dentro do tanque. Jesus perguntou apenas se ele queria ser curado. Só que a nossa grande questão é justamente a do paralítico. É que Jesus chega para mim e para você e diz assim: você quer ser livre? Aí a gente vai dizer: Jesus, mas como é que eu vou ser livre? Porque não dá, porque isso, porque aquilo outro. Jesus não está perguntando a circunstância de como está. Ele está só perguntando se você crê, se você acredita, se você confia, se você tem fé na palavra que Ele me dá e você confiar nessa palavra. É isso que Ele deseja de mim, de você. É que através da sua voz nós ministremos, nós revelemos, manifestemos a Ele um ato de confiança, um ato da fé. Porque nós expressar nossa fé depois do milagre é muito fácil. Mas nós precisamos confiar no Senhor quando Ele diz assim: olha, seja livre. Você está enfermo? Eu te curo agora. E aí você crê. E aí você confiar nesta palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Porque nós vivemos por fé, irmãos, é nós confiarmos no Senhor. Confiar no Senhor é depender dEle. É viver na sua dependência. Na totalidade. Não é nós vivermos por fé quando as circunstâncias são favoráveis a nós. Mas é vivermos por fé quando elas não são favoráveis. E mesmo assim, está desmoronando, mas eu estou confiando porque Ele deu uma palavra e mandou confiar, mandou acreditar. E por conta da palavra de Jesus, eu continuo confiando e caminhando. Mas o mundo está desmoronando em cima de você. Não tem problema, deixa o mundo desmoronar. Mas eu vou continuar confiando, caminhando na dependência dEle. Se Ele disse que não chegou o tempo, eu vou esperar. Se Ele mandou eu caminhar mais, eu vou continuar caminhando. O que eu quero é apenas continuar na dependência, na confiança, na dispensação do nosso Senhor. É interessante, irmãos, porque Abraão, quando o Senhor disse: olha, me dá o teu filho. E você lê lá o texto, você pode ler depois, está lá o texto. Abraão vem com o seu filho, aí ele vem trazendo os moços cegos, e vem trazendo também ali os animais junto com ele. Ele chega diante do monte para subir. Ele diz assim, essa é a palavra que ele diz, é só você ler o texto que está lá. Vocês fiquem aqui, ele diz para os seus servos, vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos subir, adorar e voltaremos. Isso é confiança no Senhor. Você sabe por quê? Porque ele está subindo para matar o filho, para entregar o filho ao Senhor que o Senhor pediu. Como é que ele diz para o moço que eles vão voltar? Sabe por quê, irmãos? Porque ele conhece um Deus que é provedor, que provê todas as coisas. E aí quando ele chega lá em cima, ele está lá junto com o menino. Aí o menino faz a pergunta ao pai: pai, aqui está o altar, aqui está o cutelo, e cadê o cordeiro? Aleluia! O cordeiro era ele. Ele não sabia que ia ser, mas o pai diz assim, ó: Deus proverá. A confiança que ele tem, sabendo que o Senhor
tinha pedido o seu filho. E ele coloca o filho, irmãos, mas ainda confiando que antes dele descer o cutelo para matar o menino, Deus proveria um cordeiro. Aleluia. Sabe o que é isso? É fé. E aí quando ele olha, o Senhor escuta a voz do Senhor: Abraão, não faça isso com o menino. Olha para o lado. Quando ele olhou, estava lá o cordeiro amarrado, aleluia, para substituir o lugar do menino. Mas ele já subiu, irmãos, confiando que o Senhor ia prover. Porque essa é a palavra que ele libera para os seus servos. Ele disse para os seus servos: olha, fiquem aqui, eu e o menino vamos lá, vamos adorar, mas nós vamos voltar. Eu não vou voltar só, ele voltará comigo, porque eu creio no Deus que provê todas as coisas. Então essa mulher, ela acredita. O Senhor diz: seja livre. Irmãos, vamos conjecturar a cena daquela mulher. Dentro da sinagoga, a mulher toda encurvada. Aí Jesus disse: seja livre. Aí a mulher que era assim começou a voltar. Depois de 18 anos, ela agora ia andar assim de cabeça para cima. Glória a Deus. O grande problema é que tem muita gente que está armazenando coisas pequenas na sua vida, vivendo esta prisão, aí anda de cabeça para baixo, enquanto o Senhor diz: se liberte logo disso, para que você passe a andar de cabeça para cima, olhando para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Então nós precisamos entender isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele traz a liberdade sobre a vida desta mulher espiritual, no seu corpo e também no seu emocional. Quem é que está aqui de nós, quem de nós, quando ficamos doentes, irmãos, que o nosso psicológico, ele não fica querendo tirar a nossa paz. Basta eu e você chegarmos no médico, fazermos um exame, e o médico falar assim: ó, seu exame não está muito legal. A gente já sai do médico com o nosso psicológico: meu Deus, e agora? O médico disse que não está legal o exame. Aí você imagina a mulher de 18 anos. Mas Jesus trouxe liberdade e saúde a ela, mentalmente, espiritualmente e também no seu corpo. Você sabe por quê? Porque o Evangelho, irmãos, ele nos trata por completo. Ele trata a nossa mente, ele trata o nosso coração, ele trata o nosso corpo, ele trata a nossa alma, o nosso espírito, alma e corpo. Bendito seja o nome de Jesus. E somente o Evangelho, ele é poderoso para fazer isso na nossa vida. Somente o Evangelho. Pastor, mas será que era mesmo o espírito do mal que aprisionava aquela mulher? Irmão. No versículo de número 16, Jesus diz assim, ó: por que motivo não se deve livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Satanás mesmo, que aprisionava a vida daquela mulher. Era ele. Só que um sábado ela entrou na sinagoga e Jesus estava lá ensinando aquele povo a palavra do Senhor, os princípios de Deus. Aí ele viu ela e disse: vem até aqui à frente, vem, vá, seja livre desse mal. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor nessa noite? Então, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos é o Evangelho que trata o nosso espírito e os irmãos esqueceram. Sai, meu Fabiano. Ele trata o nosso espírito. Ele trata, irmãos. Só que para que ele possa tratar isso em nós precisamos fazer duas coisas. E o que é, pastor? E ouvir a palavra de Deus. Ela chegou na sinagoga. Para quê? Para ouvir o ensino de Jesus. Segundo, ela ouviu o convite de Jesus e obedeceu. Sim ou não? Jesus disse: vem até aqui à frente. E o que foi que ela fez? Manifestou a fé e a obediência e foi ao encontro de Jesus. E ao chegar diante de Jesus, ela recebeu a palavra de Jesus, que trouxe liberdade sobre a sua vida espiritual, emocional e sobre o seu corpo, a sua saúde física. Então o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos, o Evangelho do autocuidado, é um Deus que deseja tratar-nos, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E nós precisamos responder com obediência, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma, cuidando do nosso espírito, através das Escrituras. Pastor, e a Bíblia fala sobre cuidar do corpo através da Escritura? Meu irmão, está cheio de texto. Pode ter certeza disso. Está cheio de texto. E cuidar do corpo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quantos receberam a palavra de Deus nessa noite? Foi clara a palavra do Senhor nessa noite? Valeu a pena ter chegado nesse lugar e ouvir a voz de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Somos gratos, Senhor, nessa noite pela Tua palavra. Pois ela, Senhor, traz luz para as nossas vidas. Ó Pai bendito, ela abre o nosso entendimento. Somos gratos, Senhor, porque, ó Pai bendito, o Senhor falou conosco nesta noite. Ó Pai, falando conosco o cuidado que Tu tem para com a nossa vida. Como o Senhor trata conosco, o Senhor nos trata por completo, espírito, alma e corpo. Pai bendito, nos ajuda, Deus, a nos libertarmos das prisões que tem nos aprisionado até aqui, pois o Senhor foi bem claro nessa noite para com todos nós. O Seu desejo já nos livrou deste mal. Nós precisamos abandoná-lo. Deus, para que possamos voltarmos a andar direito, com a cabeça para cima, Senhor, caminhando de forma como o Senhor deseja. Nos ajuda, Senhor, pois o Senhor também nessa noite falou sobre os relacionamentos conjugais, familiares, Pai. Ó Deus, sobre a questão do perdão, de deixarmos para trás as mágoas e as mazelas que muitas das vezes vem nos acompanhando em uma bagagem, Senhor. Que nós abandonemos essa bagagem, Deus bendito e santo, este fardo que é pesado, e que possamos, ó Senhor, trocar o nosso fardo pesado pelo fardo do Senhor Jesus, que é leve sobre as nossas vidas. Assim abençoa a tua amada igreja aqui presente. Eu te agradeço pela vida de todos os irmãos aqui nesta noite. Senhor, se há alguém enfermo aqui neste lugar, Pai bendito, nós cremos que o Senhor já curou no nome de Jesus, que já recebeu a saúde da parte de Deus na sua vida. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.